Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 15. Bem-vindo para mais um unboxing. Hoje nós aterrissamos aqui no capítulo 15 de Mateus. Eu estou fazendo o unboxing do Evangelho de Mateus usando a Nova Almeida Atualizada. NAA, Nova Almeida Atualizada, certo? E nós chegamos ao capítulo de número 15. Capítulo de número 15, se você abrir a Bíblia e notar, capítulo 14 e 15, na verdade, é Jesus ampliando o ministério dele para além de Jerusalém, para além das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus tem como propósito revelar que Jesus é o rei prometido, o Messias prometido. Não é à toa que o Evangelho de Mateus, ele, apesar de não ter sido o primeiro livro do Novo Testamento cronologicamente a ter sido escrito, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito cronologicamente não foi Mateus, portanto, a forma como os livros do Novo Testamento estão colocados, eles não seguem uma ordem cronológica, mas sim, de algum modo, teológica. Nem mesmo as cartas de Paulo estão em ordem cronológica. Romanos não foi a primeira carta que Paulo escreveu, não é? Assim, a última carta que Paulo escreveu é 2 Timóteo. Então, cronologicamente, 2 Timóteo aparece correto ali, mas Romanos não foi a primeira. E Mateus não foi o primeiro. Eu arriscaria dizer, de memória agora, que o primeiro documento do Novo Testamento a ter sido escrito cronologicamente, se não me falha a memória, foi a carta de Tiago. É o documento, ao que me consta ainda de memória. Eu posso estar equivocado, mas acho que não. Tiago é o documento mais antigo do Novo Testamento. Entretanto, abre o Novo Testamento o Evangelho de Mateus. Porque teologicamente Mateus cumpre um propósito: revelar que Jesus Cristo é aquele descendente de Davi e de Abraão. E aí você tem a genealogia dele. Ele é o Messias que foi prometido. Ele é aquele que o Novo Testamento anunciou com tanta frequência. O Antigo Testamento anunciou com tanta frequência desde Gênesis 3,15, a primeira grande promessa da Bíblia. Gênesis 3,15, dizendo que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, etc. Então, Mateus escreve para dizer que Jesus é este. É este. E ele vem fazendo isso de maneira brilhante. Uma das dificuldades para a gente ler o Evangelho de Mateus, por incrível que pareça, qualquer evangelho, é que a gente tem spoiler, a gente já sabe o fim da história. A gente já sabe que Jesus é o Filho de Deus. A gente já sabe que ele tem poder para multiplicar pães e peixes, andar sobre as águas. A gente sabe que ele é Deus. Mas as pessoas para quem Mateus escreveu não sabiam disso ainda, eles não conheciam o final da história. Então, na medida em que eles estão lendo Mateus, eles estão sendo apresentados a este que é da descendência de Davi, de Abraão. Quem é este? Que lá no final do Evangelho de Mateus vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é este? Que vai poder dizer no final deste evangelho: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Mateus está mostrando para nós quem é este homem. E o que nós estamos descobrindo, na medida em que a gente vem desembrulhando Mateus, é que os judeus, as ovelhas de Israel, por dizer assim, eles estão rejeitando Jesus. Na medida em que ele vai deixando tão claro
que ele é o Messias, quanto mais ele deixa isso claro, tanto mais ele vai ser perseguido pelos judeus. E, portanto, ele vai deixando as ovelhas de Israel, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, João vai dizer isso, né? Então, aí o que acontece? Ele vai deixando os judeus e ele vai cada vez mais desaguando, por assim dizer, entre os gentios. Então é exatamente isso que a gente vai ver agora em Mateus 15, e já vimos de algum modo no capítulo 14. Jesus, ele vai ampliar o ministério dele, deixando um pouco Israel de lado, já que eles estão o rejeitando, e indo para os gentios. O resumo do capítulo 15, em esboço. Jesus, ele vai se revelar agora em confrontação com a tradição dos anciãos de Israel, os guardiões da lei, os fariseus. Os evangelhos revelam Jesus muito em contraste. Como qualquer boa história, o herói ele vai sendo revelado, não de modo descritivo, nua e cruamente. O herói ele vai sendo revelado em contraste com vilões, com anti-heróis e assim por diante. Toda boa narrativa é assim. Então Jesus aqui ele vai ser apresentado em contradição ou contradizendo a tradição dos fariseus. Do capítulo 15, do 1 ao 20. Do verso 21 ao 28, é aquela mulher cananeia, aquela mulher que vai implorar algo de Jesus e Jesus vai dizer que não, que aí ele vai compará-la aos cães e ela vai dizer, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa e etc. Por que Jesus é tão duro com essa mulher? É o que a gente vai ver hoje. Depois ele vai curar diversos enfermos. E o que já foi dito sobre ele em capítulos anteriores será repetido aqui. Por quê? E nós vamos ver, por fim, no capítulo 15, a segunda multiplicação de pães e peixes. Lembrando que a primeira foi em qual capítulo mesmo de Mateus? No 14. A gente acabou de desembrulhar no último encontro. Por que no capítulo seguinte, Mateus repete ou narra uma nova multiplicação de pães e peixes? Então essas são as respostas que a gente vai buscar responder na medida em que a gente for lendo o texto, e no final, com base no que a gente for desembrulhando, eu quero trazer para vocês algumas perguntas para a gente discutir juntos. Então vamos lá. Jesus e a tradição dos anciãos. O que Jesus vai fazer no capítulo 15, do 1 ao 20? Ele está preparando os seus discípulos, ele está discipulando os seus discípulos. Ele está ensinando os seus discípulos. Porque é curioso, Pedro vai de fato dizer quem Jesus é apenas no capítulo seguinte, no 16. Quando Pedro diz, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro vai admitir que Jesus é o Messias só no capítulo 16. Ou seja, mais da metade do Evangelho já foi escrito. E só no 16 Pedro vai fazer aquela grande confissão que Jesus vai dizer, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, etc. Até este ponto da narrativa, os demônios sabem quem Jesus é. A mulher cananeia, sobre a qual nós vamos ler daqui a pouquinho, sabe quem Jesus é. Cananeu, quem não é judeu, a escória da civilização segundo os judeus, sabe quem Jesus é, nós vamos ver.
Mas seus próprios discípulos, aqueles que estão andando de perto com ele, ainda não identificaram, vai ser só no 16. Então, Mateus quer que você perceba isso. Espera aí, Pedro, espera aí, Mateus. Vocês, apóstolos, que estão andando com ele, o diabo sabe quem ele é. A gente sabe porque a gente já conhece o fim da história. A Cananeia sabe quem ele é. E vocês? Não sabem ainda? Então, aqui, Mateus vai nos mostrar os fariseus, aqueles que deveriam, por excelência, de imediato, já ter identificado, ele é o Messias. Eles estão, de fato, chamando Jesus para alguns tipos de discussões, como veremos agora, que é para sair do foco. Eles querem colocar Jesus em dificuldade. Eles querem que Jesus se lasque nas picuinhas deles. Então, Mateus vai nos mostrar Jesus preparando esses discípulos, discipulando eles, no exato momento em que Jesus vai denunciar o falso sistema de justiça e de pureza que os fariseus adotavam. Está claro isso? Mas antes de mergulhar no 15, olha como termina o 14, porque você tem que ver isso. A Bíblia ela vai se ligando como elos de ouro, de uma valiosa corrente de ouro. Olha o que Mateus quer que você veja antes de você iniciar o capítulo 15. Até porque, na Nova Almeida atualizada, o capítulo 15, ele começa com essa expressão, então. Está vendo? Esse então liga com o que foi dito. O que foi dito? Olha o 14. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Genezaré é absolutamente fora de Jerusalém, é escória. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. Capítulo 14 começou contando a história da morte de João Batista. E aquela história foi contada porque Mateus quer mostrar para nós que Herodes estava com medo da popularidade de Jesus, e como ele não sabia quem era Jesus, Herodes pensou, será que Jesus é uma reencarnação de João Batista, que eu matei, que eu degolei, ou será que João Batista ressuscitou? Ele está confuso. E aí Mateus conta que João Batista foi morto, mas o que aconteceu com a multidão? Os discípulos de João Batista se juntaram aos discípulos de Jesus e esse caldo está engrossando. E está aqui Jesus em Genezaré, onde todos estão mandando WhatsApp para todo mundo. Ele está aqui, traz os seus enfermos, ele cura, nós já vimos isso acontecer. E pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. Ou seja, eles demonstram mais fé do que os próprios judeus. E todos os que tocavam na roupa de Jesus ficaram curados. O que os fariseus vão fazer com isso? Eles estão vendo o poder de Deus em ação na vida de Jesus. É certo que eles já disseram, em capítulo anterior, que isso era tudo coisa de Belzebu, era o poder do diabo agindo através de Jesus. Só que essa coisa está crescendo. O que eles vão fazer? Aí eles partem para a ignorância. Então, alguns fariseus e escribas, os fariseus eram os professores, os escribas eram o ministério público, por assim dizer. Eles vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram, é curioso, então o quê? Diante daquela multidão que queria que Jesus curasse. Eles perguntam o quê? Veja, eles querem tirar a atenção das pessoas. Eles não vão perguntar nada relacionado ao milagre.
Por que os seus discípulos transgridem a tradição? Veja que eles não falam da Bíblia, eles transgridem a tradição dos anciãos, dos intérpretes da lei, dos fariseus. Os anciãos aqui são basicamente fariseus. Os fariseus davam, segundo eles, a correta interpretação da Bíblia. Guardadas as proporções, os fariseus eram uma espécie de igreja católica apostólica romana. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana é quem define o que a Bíblia diz. Não é a Bíblia que define o que a Igreja Católica Apostólica Romana terá que dizer. É o inverso. E eles entram nessa na época da Contra-Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante diz exatamente o que os fariseus não querem aqui. Por isso que eu estou entrando nisso, eu não estou fugindo do tópico. Para os fariseus, a lei de Moisés deveria servir às tradições deles. Apesar deles dizerem que as tradições eram extraídas de Moisés. Mas o que eles defendiam, o que eles ensinavam, era superior ao que as próprias Escrituras diziam. O catolicismo romano, ele é exatamente assim, na prática. Tanto que o Papa já falou um monte de coisa, esse atual, que contradiz os documentos doutrinários da igreja, mas ninguém mexeu nele, porque se mexer com ele é o Papa. Supostamente ele está falando, e como é que você questiona ele? Percebe? Enfim. Então, eles estão lembrando daquela multiplicação primeira de pães e peixes. Eles estão lembrando de outros momentos em que os discípulos comeram com Jesus e eles viram que antes de comer, eles não lavaram as mãos. Eles não lavam as mãos quando comem. Existe essa lei no Antigo Testamento? Sim, em Êxodo capítulo 30. Só que a lei de Êxodo capítulo 30, se você for ler com cuidado, sabe o que você vai descobrir? A exigência para que se lavasse a mão, do modo como eles estão colocando, não era de todos os israelitas, mas dos sacerdotes na hora do sacrifício. Naquela bacia de bronze, quando eles entravam, antes de oferecer o sacrifício, eles deveriam lavar as mãos. Só que aí é que está o farisaísmo. O que o farisaísmo faz? Ele diz assim, digamos, a Bíblia diria assim, você não pode comer ovo de galinha com casca. Então, em vez de te ensinar a tirar a casca e comer, o farisaísmo fazia o seguinte, embolava o ovo com casca e tudo, numa camada de pele de cordeiro, digamos. Aí você ia perguntar, mas por que você... Eu quero comer o ovo. Não, mas você corre o risco de querer comer o ovo com casca, isso é pecado. Então, para você não comer o ovo de jeito nenhum, a gente enrola numa pele de cordeiro, porque é para não comer mesmo. Eles iam criando camadas sobre camadas, e nem eles aguentavam. Então, a lei aqui neste ponto dizia o seguinte, o sacerdote, toda vez que entrar no tabernáculo, antes de oferecer o sacrifício, lava as mãos na bacia de bronze. Tá certo? Certo. Mas os fariseus, querendo ser bons demais, santos demais, eles diziam, não, todos nós vamos lavar as mãos antes de comer e ponto. Eles estão indo muito além do que a Bíblia diz, o que também é um problema. Porque transgredir a lei não é apenas você extrair da lei, é você adicionar a ela. Então, Jesus, ele vai confrontá-los agora, ele vai dizer o seguinte, olha, por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Aí ele vai mostrar agora como que eles transgrediam. Êxodo 30, 17 a 21, é o texto que, se você quiser ler, para saber de onde os fariseus tiraram essa de você ter que lavar a mão.
Eles pegaram, como eu já expliquei, lá do sacerdote, etc. Então, Jesus vai mostrar agora de que modo eles ajustavam a lei à cobiça deles, à ganância deles. Porque Deus disse: honre o seu pai e sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, é corbã, esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. O que Jesus está dizendo aqui? Existia uma possibilidade de você, tendo um dinheiro sobrando, aplicar esse dinheiro e não usá-lo sequer para socorrer alguém em necessidade. Para você poder dizer assim: esse dinheiro eu estou separando para dedicá-lo a Deus. Em algum momento você até poderia, era uma espécie de FGTS, que você ia acumulando, só que você não iria gastar consigo, nem com quem tivesse com necessidade. Você iria ofertar a Deus. Mas ainda assim, em alguns momentos, você poderia sacar um pouco desse dinheiro para se ajudar ou ajudar alguém, como às vezes acontece. O trabalhador vai lá, saca o FGTS dele para dar entrada numa casa própria, e assim por diante. Então, o que esses fariseus estavam fazendo? Eles pegavam tudo que sobrava, entre aspas, jogava nessa conta corbã, e dizia: eu não vou dar nem para os meus pais. Quando eu quiser usar, comprar um manto novo, bonito, da Louis Vuitton, para chamar a atenção, eu vou lá, já que é para Deus mesmo, eu vou vestir. Aí ele sacava um pedacinho do dinheiro, comprava o manto, nem sei se Louis Vuitton faz manto, mas assim, uma marca grande aí, sei lá, e eles estavam fazendo isso. E quando alguém questionava, dizendo: peraí, seu pai e sua mãe estão precisando de dinheiro. Não posso desonrar meu Deus. O dinheiro que eu tenho é corbã. Não pode sequer ser usado para socorrer meus pais. Aí Jesus diz: olha, está vendo como é que vocês invalidam a palavra de Deus quando vocês querem fazer a palavra de Deus servir a tradição de vocês? E não o inverso. Agora, a tradição deles se resumia ao problema do coração, como Jesus vai deixar claro agora. O problema de vocês, fariseus, é que vocês são gananciosos, vocês amam dinheiro. Vocês amam ser reconhecidos pelas pessoas. Então Jesus está mostrando isso aqui para eles. Vocês estão dizendo que eu quebro a lei porque meus discípulos não lavam as mãos? Primeiro, se vocês conhecessem a lei de verdade, vocês saberiam que essa exigência de lavar as mãos não é para todos. É para sacerdotes e numa ocasião específica. Segundo, já que vocês tocaram nesse assunto, deixa eu mostrar um exemplo claro de como vocês, em nome da tradição, detonam com a Bíblia. E aí Jesus continua: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Esse é o problema de vocês. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Como se fosse novidade, né? Eu não sei se esses discípulos trazem essa informação
com seriedade ou se eles mesmos estavam com medo, já que eles seguiam Jesus e os fariseus estavam escandalizados de Jesus, obviamente que iriam também se escandalizar daqueles que seguiam Jesus. Então, não sei se eles estão aqui pensando na própria pele, é bem provável. Mas Jesus respondeu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os fariseus não foram plantados pelo meu Pai. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou, ele está falando de quem? Dos fariseus. Será arrancada. Agora você começa a entender por que Jesus vai para a cruz. Primeiro que ele chama Deus de pai dele, no sentido de uma intimidade que beira a autoconfissão. Eu sou Deus, eu sou um com o Pai. Segundo que ele está dizendo que aquele grupo mais respeitado entre os judeus da época não eram de Deus. João vai dizer, eles são filhos do diabo. Mas aqui Jesus está dizendo, toda essa pompa deles não vem de Deus. Não foi Deus quem plantou eles. Esqueçam os fariseus. Esqueçam esses homens. Ou seja, se os discípulos trazem essa notícia por algum tipo de preocupação, eles ficaram mais preocupados ainda agora. Esqueça esse povo, Deus não plantou eles. Eles são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Está vendo aonde Jesus vai chegar? Está vendo por que ele vai ser crucificado? Então Pedro disse a Jesus, explique-nos essa parábola. Quer dizer, não está claro não, Pedro. Jesus, porém, disse, também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isso vem do coração. Na verdade, Jesus está querendo dizer mais ou menos o seguinte, tudo que esses fariseus estão dizendo está revelando o coração deles. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. E aí Jesus então começa a ensinar para esses discípulos que a lei tem como propósito revelar o que está no nosso coração, o pecado. Esse é o grande propósito da lei. Os fariseus estavam fazendo da lei algo para servir a seus interesses, sua própria ganância. Eu vou pegar esse dinheiro, em vez de investir no meu pai e na minha mãe, que estão em necessidade, eu vou colocar na conta Corban, que é dedicada ao Senhor. E ele sabia que de vez em quando ele mesmo podia ir lá e bebericar um pouquinho da Corban. E se ele podia fazer isso, ele podia também tirar um pouquinho e ajudar o papai e a mamãe dele. Mas não, é ao Senhor. E assim eles quebravam no mínimo 2 mandamentos. Desonravam pai e mãe, idolatravam o dinheiro, não socorria ninguém. E Jesus está dizendo, você está vendo como é que é fácil você se esconder atrás da lei sem deixar que a lei de fato trate o coração? Como é fácil você se esconder atrás da Bíblia sem que a Bíblia de fato trate você? A história prossegue. E agora Jesus vai preparar os discípulos através do ministério dele entre os gentios, as curas dele. E é interessante porque a história que vem a seguir é a da mulher cananeia, com quem Jesus acabou de ter confronto? Fariseus. Quem eram esses? A nata da espiritualidade em Israel. O que Jesus falou deles? Eles não são plantados pelo próprio Deus. Deus não plantou esses homens.
Mas a gente já conhece a parábola do joio e do trigo, lembra? Quem é que plantou eles? Quem é que planta o joio lá na parábola do joio e do trigo? Capítulo 13. Quem é planta? O inimigo, o diabo. Então quem ouviu aquelas parábolas e guardou, entendeu o que Jesus disse sobre os fariseus. Eles não são filhos de Deus, eles são filhos do diabo. Em comparação a esses que todo mundo respeita, fariseus, olha a história, Mateus está dizendo, olha a história dessa mulher que nem tem nome, é uma cananeia. Cananeu, gente, para o judeu é palavrão, é a escória. É a mesma coisa, digamos, de corintiano encontrando com um palmeirense no metrô. O palmeirense olha para o corintiano e chama de... Você sabe os palavrões, e vice-versa, é ódio. Mas essa mulher que os judeus odiavam, vai demonstrar mais fé do que os fariseus hipócritas. É isso que Mateus quer que você enxergue. E é por isso que Jesus está cada vez mais deixando Jerusalém e indo para as nações, para os gentios. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, ou seja, nada de espiritual. E eis que uma mulher, lá eram fariseus, mulher não tinha muita vez aqui, mas não era só mulher, ela era uma mulher cananeia. Vinha daqueles lados. E olha o que ela diz: Senhor, filho de Davi. Esse é um título messiânico. Ela está dizendo, eu sei quem tu és. Tu és o Messias dos judeus. Eu sei quem tu és. Os fariseus não sabiam. O diabo já tinha dito isso. Os fariseus não sabiam. Eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus, filho de Davi. Senhor, filho de Davi. Como ela ficou sabendo disso? É óbvio que a notícia de que Jesus curava todo mundo já tinha se espalhado. E como as declarações que virão a seguir, resultado de diversos milagres, revelam a profecia de Isaías, dizendo que quando o Messias chegasse, os cegos começariam a enxergar, os coxos andariam. Então essa mulher, ela tem alguma instrução do Antigo Testamento. Ela ouve a notícia das curas, dos milagres, ela conhece as promessas messiânicas, ela conecta uma coisa com a outra. Plaque. Ele não é filho de Beuzebu, ele é o Senhor, filho de Davi, ele é o Messias. Foi isso que o Isaías profetizou. Então Mateus quer que você veja isso. Que essa mulher, que não tem nada a ver com judeu, tem mais fé, conhece mais as Escrituras, no sentido de conhecer com o coração, e está mais antenada aos sinais dos tempos do que os fariseus. Mas isso foi assim desde o começo. Vocês se lembram quando os magos do Oriente chegaram lá no início do Evangelho? E Herodes fica maluco, porque ele manda chamar os sábios, os conhecedores da lei. E desde o começo do Evangelho, Mateus está mostrando para nós, esse povo que mexia com a lei, não conheciam a lei com o coração. Uma mulher cananeia conhecia melhor a lei com o coração do que eles. Sabe qual é a lição que eu tiro disso aqui, gente? O quanto é perigoso o conhecimento bíblico. Parece que na mesma proporção de conhecimento, corre também o perigo de endurecimento. Porque esses homens viviam debruçados no livro da lei. Era isso que eles faziam. Não é que eles não liam, não, eles liam.
quanto mais você se familiariza com a leitura bíblica, estuda a Bíblia, o que você deve de fato fazer, o risco que você corre é de você se endurecer e não enxergar. Então ela grita: tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou seja, o Messias expulsa demônios. E aí o texto continua: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Aí aqui é que eu acho que está o grande problema com quem interpreta essa história. Porque o que a gente já escutou tantas vezes? Jesus quer testar a fé dessa mulher. Eu penso que pode até haver algum elemento disso, mas eu acho que o que Jesus está fazendo aqui não é tanto testar a fé dela. Não seria de tudo errado você dizer isso. O que Jesus quer fazer aqui é ensinar para os discípulos dele o quanto eles estavam endurecidos para a necessidade dos outros. Porque, na minha opinião, Jesus está agindo aqui, ele está encenando o que os discípulos fariam, como bons judeus que eles eram. Percebe? Jesus aqui vai assumir o personagem discípulos judeus. Então, essa mulher chega clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho endemoniado. Filha dela, terrivelmente endemoniada. Como é que os judeus agiriam? Passariam por ela imóveis, nem olhariam para o lado. Jesus está encenando essa casta de fariseus, que os discípulos até poderiam estar com um pouco de medo. Jesus disse para eles: olha, você não tem que se preocupar com esses fariseus não. Eles não são plantados pelo meu Pai. Eles são filhos do diabo. Prova disso é que eu vou mostrar para vocês, diante dos olhos de vocês, como é que eles agiriam. E vocês também, se não tomarem cuidado. Ele não responde uma palavra. Os discípulos gostam dessa atitude, porque eles se aproximam de Jesus e dizem: mande embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Veja que eles gostaram, Jesus fez certo. Só está faltando ele mandar ela embora. Manda essa mulher embora logo. E Jesus na cabecinha dele, eu estou conjecturando, é meu The Chosen, tá? Jesus na cabecinha dele fala assim: vocês morderam a isca. Porque era assim que eu queria que vocês agissem. Eu queria que vocês chegassem neste ponto. Porque é isto o que um judeu comum faria, um fariseu. E eu não disse para vocês que eles são plantados por Satanás? Lembra daquela parábola do Natan para Davi, contando a história da ovelhinha, e Davi chega no final e fala: tem que matar. Pois é você. Como um bom descendente de Davi, Jesus está, né? Manda embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não acha esquisito? Eu sei disso, os discípulos sabem disso. Mas ele quer que os discípulos ouçam a própria voz. A mulher já estava fisgada há muito tempo, essa mulher já o confessou desde o início. Senhor, filho de Davi, tu és o Messias, misericórdia de mim. Essa mulher já está na mão, no sentido de salva, de cuidada e tudo mais. Jesus já tem ela aqui, sob seus cuidados. Agora Jesus quer que esses homens escutem a própria voz. Porque esta justificativa aqui, que é dada, você não sabe se é dada à mulher, porque Mateus não nos informa. A quem Jesus respondeu? Porque quem acabou de falar com Jesus? Foram os discípulos. Antes deles, quem conversou com ele? A mulher. Mateus não explica para nós
para quem Jesus está falando? Ao meu ver, Jesus está falando para os dois. Está respondendo à mulher para que os discípulos escutem. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso mesmo. É isso mesmo. Fala isso para ela. Ela, porém, olha que interessante. Veio e o adorou. Proskinel é a palavra grega. Se prostrou em adoração. Interessante. Essa palavra de Jesus, de fato, num primeiro momento, dura para ela, não a afasta, pelo contrário, extrai dela adoração. É a providência agridoce de Deus tantas vezes na nossa vida. Tantas vezes Deus tem essa palavra dura para nós, porque Ele quer extrair mel, água dessa rocha. Então, Ele está tratando dos discípulos, Ele está discipulando os discípulos. Essa mulher ouve essa palavra dura, num primeiro momento ela toma para ela, e de fato foi, de algum modo, mas na verdade essa palavra aqui é para os discípulos. Ele quer fazer eco com o que os discípulos e fariseus pensavam. O Messias, quando vier, ele virá, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ponto. Tem nada de judeu, de cananeu. Mas ela adora e ela diz: Senhor, me ajude. Jesus espicha essa conversa. Jesus então continua: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Os discípulos estão batendo palma, porque eles são bons judeus. É verdade. É verdade. Essa mulher vai além, ela continua. A mulher disse: é verdade, Senhor. E ela, como uma boa cananeia, cuidava de cachorrinho. Judeu não gosta de cachorro. Não esses dessa época aqui. Tanto que você chamar alguém de cão era um palavrão. Um cão, filho do cão. A gente tem até essa expressão, né? Filho do cão. É sinônimo de filho do diabo. E ela, como uma boa pet shop girl, né? ela sabe que ela sempre deixava cair uma bolacha Mabel para o cachorro. Sem querer, sem querer, o cachorrinho comia, feliz. Ela está mostrando a fé dela, ela não larga esse osso. Ele é o Messias. Ela não. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Ela agarrou. E esses discípulos estão vendo Jesus dar chute, e quanto mais ele chuta, mais ela agarra. Eles estão aprendendo a lição. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Saindo dali, Jesus vai para junto do mar da Galileia, subindo ao monte, se assenta. Vieram a ele multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Agora veja, gentios, o povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e fizeram o quê? Glorificavam o Deus de Israel. Os discípulos viram tudo isso. Os fariseus fizeram o que fizeram. A mulher cananeia não largou de Jesus. E essa multidão está reconhecendo os sinais messiânicos dos quais Isaías profetizou. E eles estão glorificando quem? O Deus de Israel. O que os fariseus fizeram? Escracharam Jesus. Está claro o que Jesus está fazendo, gente? Está claro o que ele fez com aquela mulher cananeia? Ali não é tanto bater nela, porque durante muito tempo eu li esse texto achando Jesus, não precisava disso, Jesus, está pesada a sua mão.
Mas na verdade ali a lição não é tanto para ela. Ela já era declaradamente, nos termos que a gente usa hoje, né, convertida. A lição ali é para os discípulos, que estavam temendo os fariseus, achando que eles eram realmente os representantes de Deus de algum modo, e eles estavam escandalizados de Jesus, e aí Jesus diz, deixa eu mostrar para vocês uma coisa, olha como é que eles tratariam essa mulher que tem fé. E eles estão vendo, eles estão caladinhos aqui. Sabe o que vai acontecer no capítulo 16? Pedro vai dizer, o Senhor é o Messias. É lindo você ler a Bíblia desse modo. Então, tantas vezes, você vai ver Deus agindo aparentemente duro. Não julgue Deus. Dê linha. O que Ele está fazendo? O que Ele está me ensinando? O que Ele quer revelar dEle mesmo com tudo isso? Aí agora vem algo maravilhoso. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão desta gente. Está vendo agora como é que faz todo sentido o que Ele fez lá? Se você tem compaixão dessa gente, por que você bateu tanto naquela mulher? Vocês não prestaram atenção, eu não bati nela. Eu bati nos fariseus, eu bati nos judeus, que teriam batido nela. Eu assumi o personagem fariseu / discípulos judeus. E é exatamente assim que esse povo vai agir. Basta você ler o livro de Atos no início. Como é que eles olhavam para quem não era judeu. Jesus está dizendo, eu tenho compaixão dessa gente. Desde o primeiro momento, quando aquela mulher cananeia se jogou aos meus pés, eu já estava pronto para fazer o que ela estava me pedindo. Então Jesus e os discípulos estão aqui de boca aberta. Eles estão provando do próprio veneno para aprender sobre compaixão. E aí, só que a cena vai mudar agora. Ele vai falar, já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum para que não desfaleçam pelo caminho. Qual é o milagre que vai vir agora? Multiplicação de pães e peixes. Sobre o que a mulher cananeia falou? De migalhas que caem da mesa para os cachorrinhos. E Jesus vai dizer agora, com esse milagre, no meio de gentios e não mais de judeus, o primeiro milagre, mais no meio de judeus, esse agora no meio de gentios, ele vai dizer, eu não vim trazer só migalhas para gentios, eu vim saciá-los com o pão da vida. E é por isso que você tem esse milagre aqui. É a coisa mais linda de se ver. Mateus é um gênio na arte de vir construindo isso. Vocês estão entendendo? Está claro isso? Por que esse milagre está aqui? Migalhas caem da mesa. Não, eu não vim dar só migalhas para vocês. Eu não bati naquela mulher, como muitos costumam pensar quando leem essa história. Eu bati nos discípulos. Eles não têm compaixão desta gente. Eu estou ensinando eles a olhar para as pessoas com a compaixão que deve ser nutrida pelo próximo, né? Mas os discípulos disseram, de novo, vê se eles aprenderam, gente. De novo, capítulo 14, onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Tudo bem, o senhor está com um dó deles, eles têm que comer, mas como é que nós vamos fazer? Será que eles não aprenderam? Tá bom, vamos lá, vou te ajudar de novo. Dessa vez, quantos pães tem aí? Da outra vez era 5. 5 pães e 2 peixes. Eles responderam, 7 pães e alguns peixinhos. Serve. Então, tendo mandado o povo a sentar-se no chão, é a postura. Por que sentar? Postura de banquete. Jesus vem para servir o banquete, né? O grande banquete de Apocalipse, a igreja de todos os povos, tribos, línguas e nações se assentam no chão,
Jesus não está ensinando aqui você multiplicar recursos para ficar rico e abençoar os outros. Você manda sentar em grupo, aí você divide o pão. Não é isso. Isso aqui é a imagem de se assentar para se banquetear com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, né? Pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Mais uma vez, ele envolve os discípulos, a lição é idêntica. Peguem o que vocês têm, entreguem nas minhas mãos, e eu cuido de multiplicar para vocês. Pegue o restinho, um pouquinho de tempo que você tem, me entregue. Um pouquinho de dinheiro que você tem, me entregue. E eu cuido de multiplicar. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ou seja, eram 7 pãezinhos, então eu deixei 7 cestos cheios. Ou seja, eu não vim deixar migalhas, apenas. Eu vim dar em abundância. 7 talvez por ser um número da perfeição, da plenitude, não sei. Eu não me deteria tanto na numerologia aqui. E aí, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Que história! Que história! Dúvidas? A gente termina aqui, e antes de apresentar uma outra pergunta que eu quero discutir com vocês, o que você traria dessa história para a gente? Olha essa primeira tela aí, essa tela lá do início. Como é que Jesus veio? Ele tratou dos fariseus aqui, né? Do verso 1 ao 20. Esses fariseus são colocados em contraste com essa mulher cananeia, né? Esses muitos enfermos que estão sendo curados é no meio dos gentios, então os mesmos sinais messiânicos. Cegos veem, coxos andam, aleijados são curados e tal. Os mesmos sinais messiânicos que são realizados entre judeus são realizados entre gentios. Esse mesmo padrão vai se repetir no livro de Atos, onde os sinais vão ser feitos em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins. Você percebe que Lucas está claramente tendo a teologia de Mateus na mente dele, quando ele escreve Atos, não tem como você negar isso. Judeu, né? Os sinais que aconteceram em Jerusalém são repetidos, Judéia, Samaria, confins da terra. A gente está estudando Atos, você já viu isso. E aqui também, Mateus também. E essa segunda multiplicação de peixes é para dizer que ele não veio dar só migalhas como a mulher. E aí no capítulo 16, quando você chega lá no capítulo 16, o que você verá? Eles vão continuar pedindo. Os fariseus, olha que interessante. Mateus volta no capítulo 16 aos fariseus e os saduceus, eles querem sinais. Sinais. A mulher cananeia, percebe? O que Mateus está te mostrando? Esses fariseus são filhos de Satanás mesmo. Aí ele vai falar do fermento, dos fariseus e dos saduceus, e aí vem a confissão de Pedro, no meio da incredulidade dos fariseus. Aí Pedro agora vai assumir o papel da mulher cananeia, que confessou Jesus. Vocês estão vendo isso na narrativa? É brilhante. Veja, tendo visto isso, olha como é que as aplicações do texto são mais centradas na Bíblia e na coerência da verdade. Por exemplo, olha uma pergunta que a gente deveria abordar tendo estudado isso. Quais fontes de autoridade e tradições competem com a palavra de Deus no contexto em que a gente vive hoje? Porque não era esse o caso dos fariseus? Qual era a fonte de autoridade deles? Não era a Bíblia em si. Era o quê?
a tradição deles, a interpretação que ao longo dos anos esse povo foi dando. Se, no caso dos fariseus, a fonte de autoridade não era a Bíblia, a própria lei, mas o que eles mesmos e a história de interpretação deles dizia sobre a Bíblia, se isso era a fonte de autoridade, a interpretação deles, qual fonte de autoridade compete com a Bíblia hoje? Experiência? Eu acho que é a mais forte. Sentimento, eu sinto, logo é verdade. Eu sinto, eu tenho desejo, ainda que a Bíblia diga que não é assim. Por exemplo, toda discussão política, tem um livro que vocês precisam ler, é do Patrick Deneen, se não me engano é assim, ó. Patrick Deneen. Está em português, chama Por que o Liberalismo Fracassou? Por que o liberalismo fracassou? Existiram 3 grandes ideologias no século XX. Sabe quais são elas? Marxismo, fascismo, liberalismo. O capitalismo é uma perna aí do liberalismo. O liberalismo ele é maior que o capitalismo nesse sentido. Pois bem, o liberalismo quer libertar você do gesso de tudo que é natural. Por exemplo, antigamente, lá na Europa, você era definido pelo seu sobrenome. Até hoje, numa cidade tão nova como Goiânia, as famílias de nome têm mais, como se diz, proeminência. Então você é filho de um caiado, você é filho de um lobo. Quais são os grandes sobrenomes, né, da nossa terra? O liberalismo ele vem para te libertar disso, ou seja, eu sou um peixotinho. Porque eu não sou filho de um e deu sobrenome grandão, eu tenho que ter chances também. Então você vai ser libertado da ditadura, vamos dizer assim, a expressão não era essa, da ditadura do eu nasci um Smith. Hã? Do determinismo é a ditadura em si. Isso aí é pleonasmo, né? Então, um Smith. O que significa Smith em inglês? Trabalha com ferro, um sobrenome. Então você não era um Smith, você não era e aqueles sobrenomes que remetem à profissão do sujeito. Então, se você não é um desses, você não tem voz na sociedade. Então você é libertado disso. Você pode ser um Zé Ninguém. E o liberalismo, bem na sua essência, ele é exatamente isso. Só que o liberalismo, ele vai caminhando para dizer que nada tem limite. Então, por exemplo, o que é liberdade para o liberalismo hoje? Liberdade é você voltar à era das cavernas, no sentido de quando não tinha lei, quando cada um vivia na natureza, andava todo mundo peladinho, para lá e para cá, no meio dos animais. Você faz o que quer, você faz o que dá vontade. Isso é liberdade. É fazer o que te dá vontade. Aquilo que você sente. Faz o que diz o seu coração. Isso é liberalismo na veia. Mas existia uma contrapartida desse liberalismo, que é o liberalismo que a maioria dos cristãos adotou na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos. E sabe qual é a liberdade para um cristão? É aqui que está o ponto. Liberdade não é você ser livre para fazer o que deseja.
é você ser livre para fazer o que é correto, o que é nobre. Você vê a diferença? Por isso que sociedades inteiras foram criadas e o mundo ocidental hoje todinho se gaba disso. Porque numa sociedade onde todo mundo é livre para fazer o que deseja, adivinha o que acontece? É caos. Mas numa sociedade onde todo mundo é livre para fazer o que é certo, o que é nobre, o que é justo. Então, para o crente, liberdade não é fazer o que ele quer. É ele poder fazer o que é certo. E se o que é certo é eu me reunir com os meus irmãos dominicalmente para adorar o meu Deus numa congregação, eu tenho que ser livre para fazer isso. Percebe a diferença? Porque se você coloca a sua vontade, você precisa ler esse livro, Patrick Deneen, está em português. Pelo Kindle é R$25. E ele lançou a sequência desse livro agora recentemente, mas ainda não está em português. Então, você pega a fonte de autoridade quando a liberdade não é você fazer o que deseja, mas é você fazer o que é certo. Onde está a fonte de autoridade? Pensa, gente, estou pondo você para pensar. Se liberdade é você poder fazer o que é certo e não o que tem vontade, porque se você, liberdade é você fazer o que tem vontade, onde está a autoridade? Nos desejos. Mas se liberdade é fazer o que é certo, onde está a fonte de autoridade? Em quem define o que é certo. Quem define o que é certo? Deus. Então hoje as fontes que competem em nível de autoridade é o eu, é o desejo, tudo em nome do liberalismo. Por isso que o liberalismo, ele é a mesma base dos os progressistas de hoje, políticos, eles usam o liberalismo. Os conservadores de hoje usam o liberalismo. Os dois usam o liberalismo. É óbvio, porque ou você é liberal, ou você seria fascista, ou você seria marxista. E Patrick Deneen, ele vai definir muito bem o que é uma ideologia. Você precisa ler esse livro. Qualquer área que você estiver atuando, você precisa conhecer esse livro. E ele é um excelente pensador, professor da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, um cara top, católico romano. Eu já ouvi 2 vezes o podcast dele conversando com Albert Mohler. E o que me deixou mais orgulhoso é que no podcast recente, onde o Mohler fala com ele sobre o último livro, ele fala, abrindo a fala dele, que de todas as entrevistas que ele deu quando o primeiro livro dele foi lançado, este que eu indiquei, Por que o Liberalismo Fracassou, de todas as entrevistas pelas quais ele passou, a mais inteligente, a que mais pôs ele para pensar foi com Albert Mohler. Ele baba ovo para o Mohler nessa última entrevista. E Albert Mohler é um grande pensador batista norte-americano. Então você vê essa questão da fonte de autoridade. Eu não vou estourar o seu tempo, mas não, já é 15 para as 10, já deu 1h03. Mas a gente poderia... Se nem todos que citam a Bíblia falam a verdade, então como é que você pode se preparar para discernir a verdade do erro? Como é que você pegaria um fariseu hoje? Contradição em relação a... que vive o que fala, foi o que Jesus fez. O que mais? O que de fato a Bíblia diz e o que você está dizendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, crente. Palavras para nós são muito importantes. Palavras são muito importantes.
Deus se revelou pelo verbo, pela palavra. Palavras. Você não pode menosprezar o valor das palavras. O que está sendo dito. Como está sendo dito. Por que essa palavra para dizer o que está sendo dito? Se não fosse tão sério, as pessoas não estariam hoje discutindo gramática, ortografia. Tira a linguagem de um ser humano e você vai ver o que ele vira. Porque você já parou para pensar que você raciocina com palavras? Então, elimine um vocabulário da sua cabeça, você não tem com o que pensar. Você não tem como processar pensamento. E o que o mundo hoje faz com você é exatamente isso, te tirar do mundo de palavras e te colocar no mundo de imagens. Porque ele não quer que você processa. Tenta pensar de modo coerente. Você vai ter que formular palavras no seu pensamento. Se você não as tem, a pessoa bruta, ignorante, no sentido de bruto, ignorante, é a pessoa que não tem vocabulário, ela não sabe falar. Se ela não sabe falar, adivinha? Ela não sabe pensar. Você lembra antigamente, os surdos e mudos, que às vezes não tinham vocabulário, como é que maldosamente eles eram chamados? No contexto de Goiás. Bobinhos, vocês lembram disso? Vocês são novos. Vocês não viram isso, graças a Deus. Eu vi. Eu tive 2 surdos e mudos na minha família, por lado de pai e mãe. E como não havia vocabulário, não havia o alfabeto de Libras, eles não criaram vocabulário. Eles não sabiam, eles não ouviam, eles não sabiam falar. Logo, eles não sabiam pensar, eles não tinham, eles eram tidos como bobinhos. Palavras são fundamentais. Então, como é que você começa a distinguir o erro? Prestando atenção nisso. Coerência, estilo de vida, o que está escrito em relação ao que está sendo dito. Enfim, tem outras aqui, eu não vou pôr na tela. Tá certo? Deus abençoe vocês. Deus permitindo, semana que vem, capítulo 16. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, por esse tempo tão precioso aqui. Obrigado pelo pão que teremos, pela comunhão que desfrutaremos. Ó Pai, dá-nos a fé da mulher cananeia, o discernimento, a capacidade de ver e te glorificar, Pai, e de viver. Em nome de Jesus, amém.